Eu trago aqui alguns exemplos baseados em pesquisas para nós vermos que os vieses eles existem e quais são os impactos. Esse foi um estudo conduzido nos Estados Unidos com alguns estudantes para demonstrar a existência de um viés de gênero. Então, eu quero que vocês imaginem dois grupos de estudantes semelhantes que eles recebem uma avaliação, um texto, exatamente o mesmo texto idêntico. A diferença é que, em um dos textos, a autora é uma mulher, uma professora. No outro texto, o autor é um professor, um homem. Dados esses dois textos idênticos, os alunos avaliaram de 1 a 10 a nota daquele texto, a qualidade, o conteúdo, separando esses dois grupos, mesmas condições, então realmente tudo similar. A única coisa que mudava era o nome, um nome feminino, um nome masculino para a autoria. A avaliação desse texto, após a avaliação feita por esses alunos, foi a seguinte: o texto com o autor masculino, com um homem, um professor, recebeu a nota média 7,8. Um texto com a professora, nome feminino, recebeu a nota 7,1. Exatamente o mesmo texto. A gente percebe que, nesse caso, há um viés de gênero. Por quê? Porque a única coisa que muda é o gênero da pessoa que é suposta autora do texto. Então, nessa pesquisa, eles conseguiram demonstrar que, mantidas todas as outras condições, mudando apenas o gênero da pessoa, existe um viés. Então, olhando nesse caso aqui, nesse exemplo, o que acontece? O viés cognitivo é isso, é que a gente tem alguns atalhos mentais e toma as decisões diferentes de acordo com alguns incentivos que nós não estamos sempre conscientes. Existem os estereótipos. Professoras talvez não sejam tão boas quanto os professores, as pessoas que responderam a essa pesquisa. O estereótipo está incidido nesse caso. Então, o estereótipo que existe aqui, ele alimenta esse viés, que é uma regra de bolso mental, consequentemente é uma avaliação diferente. Agora, se nesse contexto um estudante decide que não vai pegar uma disciplina, não vai cursar uma disciplina por conta do gênero do professor, gênero da professora, isso é um caso de preconceito. A pessoa tem ali as crenças dela e tomou uma decisão, não vai cursar uma disciplina. No entanto, se a gente tem uma ação institucional, por algum motivo, a instituição, a universidade, a escola usa essas avaliações, de alguma forma prejudica a carreira das mulheres, nesse caso, por conta desses vieses, por conta desses preconceitos e estereótipos, pode ser um caso de discriminação. Então, a gente vê que os vieses eles estão na base do que, ao final, pode levar a um caso de discriminação. Passando para um outro exemplo de uma pesquisa essa agora realizada na França, e fala sobre viés étnico-racial e mostra algumas outras consequências, por isso que eu quis trazê-lo. Foi um estudo feito com operadores de caixas de lojas, supermercado, pegaram os gerentes dessas lojas, feitos com mais de 30 lojas na França, e fizeram um teste que é estudado e utilizado por Harvard há muitos anos, que é o teste de associação implícita. Se vocês quiserem fazer esse teste na internet, é possível. Você joga no Google teste de associação implícita. É possível fazer esse teste, tem ele em português também. Ele faz algumas associações rápidas entre imagens e palavras para a gente identificar alguns dos nossos vieses. Ou seja, ele tem associações de gênero, de idade, étnico-racial. É bem interessante. Mas então, fizeram esse teste com os gerentes dessas lojas e perceberam que alguns gerentes tinham um alto viés negativo contra pessoas de ascendência africana. E alguns outros tinham um baixo viés negativo, então estavam ali neutros, não tinham nada contra pessoas de ascendência africana. E então eles avaliaram quando esses gerentes estavam trabalhando e a performance dos caixas de supermercado, dos caixas das lojas. Então, quando se tinha um gerente com alto viés negativo, os caixas de supermercado tinham um desempenho abaixo da média, os caixas com ascendência africana. Quando se tinham gerentes com baixo viés negativo, os operadores de caixa com ascendência africana tinham um desempenho acima da média. Ou seja, se tem uma pessoa ali com algum preconceito,
eu tenho um desempenho negativo. Se tem uma pessoa ali que não tem preconceito, que está ok, meu desempenho é acima da média. Quais são as consequências disso? O que acontecia não era exatamente que a pessoa era maltratada ou que sofria uma ofensa, que esses caixas de supermercado sofriam algum tipo de ofensa. O que acontecia era uma esquiva nas interações. Então, os gerentes, eles tinham um viés negativo contra a pessoa de ascendência africana. Eu preciso de alguém para ficar até mais tarde para me ajudar a organizar a loja? Não vai ser essa pessoa que eu vou pedir para ficar. Por outro lado, os caixas de supermercado sentiam que havia ali alguma coisa negativa por conta daqueles gerentes. Eles não trabalhavam a menos, mas assim que dava o horário deles irem embora, eu não vou fazer hora extra, eu vou para casa, eu vou embora. Porque há um ambiente hostil. O que acontece é esses trabalhadores não estão com uma performance muito abaixo da média, mas eles passam para a performance, para a parte baixa da performance, sabe, de 100% dos funcionários, eles passam para os 25 piores quando tem esses gerentes com viés negativo. Isso tem consequências na remuneração no longo prazo dos operadores de caixa, porque se eles não fazem hora extra, se eles não são convidados para ficar até mais tarde para ajudar com isso, com aquilo, e eles são remunerados por hora, tem uma consequência depois na remuneração. Outra consequência era o maior turnover, maior saída dos caixas de ascendência africana, porque havia um ambiente ali hostil, mesmo que não houvesse realmente uma ofensa, algo um pouco mais, não houvesse uma discriminação. E a gente sabe o quanto que turnover tem um impacto também financeiro, tem um impacto no caixa da empresa. Consequentemente, havia também essa desigual avaliação de desempenho, porque se eu estou ali avaliando, quem é quem fica aqui até mais tarde comigo para ajudar a arrumar a loja depois? Não são os operadores com ascendência africana. E para esses caixas de supermercado, para esses operadores de caixa, havia uma falta de segurança psicológica, porque você está ali num ambiente que você percebe que o seu gerente, ou que alguns dos gerentes, têm um viés negativo. Então a gente vê que não há uma discriminação exatamente, não é aquele caso a ponta da pirâmide, mas que ainda assim há uma série de consequências negativas para a empresa e para esses, principalmente, para esses funcionários, para esses caixas de supermercado.